muy difícil, un complejo de factores muy difíciles, pero en donde Brasil no se escapa del liderazgo que se espera que tenga Brasil frente al 2015. Además, que se acaba de anunciar que la próxima conferencia, después de Varsovia este año, la próxima conferencia de cambio climático va a ser en Perú, y que Perú y Venezuela ya han anunciado que ellos lo que buscan es una conferencia regional latinoamericana. De manera que todo el año entrante, en donde los gobiernos van a estar volcados hacia la elaboración de un borrador del acuerdo del 2015, porque eso es lo que tienen que entregar para el 2014, es el borrador del acuerdo del 2014, y eso se hará en la región de América Latina, en donde Brasil es indudablemente la economía más grande de esa región y tiene el liderazgo político de más influencia de todos los países en la región. De manera que tanto la expectativa hacia Brasil como la oportunidad política que tiene Brasil de mostrar un liderazgo importante está justamente a puertas de Brasil. Y aquí, Alfredo, debo decirte, discrepo con tu frase de que la revolución de Costa Rica es la única revolución que tiene un happy end, porque yo estoy decidida a que esta revolución que tenemos que hacer con cambio climático, que es una revolución energética, social, estructural, esta revolución tiene que ser una revolución que termine también con un happy end, porque cualquier otra cosa es irresponsable y cualquier otra cosa no es algo que podemos entregarle a nuestros hijos. De manera que, Alfredo, esta es otra revolución que terminar con happy end, dichosamente com um liderazgo importante de Brasil. De dos problemas, né, que a gente tem hoje, que é a questão de transportes. Então, eu vejo assim, no contexto geral e no nosso histórico de emissões enquanto país, a gente tem feito um grande esforço em reduzir as emissões e a gente conseguiu um grande feito, reduzindo especificamente as emissões no campo florestal, da questão do desmatamento. Então é uma coisa que a gente precisa comemorar e precisa ser reconhecido enquanto país internacionalmente do nosso esforço interno quanto a isso. Mas ainda preocupa um pouco, por um outro lado, o aumento das emissões em outros setores, como, por exemplo, o setor de energia. Então a gente teve há 2 semanas o anúncio da gente ter atingido em menos 75% as emissões no setor de florestas. Então, a gente ter tido essa redução muito grande. Mas, por um outro lado, a gente aumentou em 21,5% as emissões de energia, e especialmente no campo dos transportes. Mas falta, na nossa avaliação, um pouco mais de ambição nessas questões, nesse ponto de vista, olhando relativamente a outros setores. E uma das coisas que a gente vê, analisando o Brasil no campo internacional, é que a gente ainda tem uma economia emergente e crescente, e que a gente ainda precisa crescer em diversos setores, inclusive energia, infraestrutura, para alcançar serviços mínimos e questões mínimas da nossa economia. A minha pergunta vai no sentido de tentar entender um pouco, na sua avaliação, até que ponto é legítimo a gente alegar o direito de poluir. Então, enquanto país, enquanto economia, até onde vai esse direito? Nós vemos que existe uma certa dificuldade com a mídia no seguinte sentido. Ela tem dado uma relevância absolutamente exagerada, eu diria até absurda, às teses negacionistas. Aqui, recentemente, nós tivemos aí a revista Veja, com um amplo artigo, tentando consagrar um estudo absolutamente marginal na comunidade científica. Tivemos aí há pouco tempo atrás a Folha de São Paulo, com a mesma atitude, e foi divulgado um número importantíssimo há pouco tempo: 98%
de todas as publicações científicas feitas até hoje sobre aquecimento global validam as teses basicamente colocadas pelo IPCC. Menos de 2% da literatura científica dá algum grau de acolhida às teses negacionistas climáticas. E, no entanto, por um certo cacoete jornalístico de que polêmica é bom, vamos ouvir os dois lados, a imprensa, e nos últimos tempos, inclusive a imprensa brasileira, tem dado um espaço absolutamente desmedido, granjeando personagens absolutamente duvidosos com seus 15 minutos de fama, como diria o Andy Warhol, e obscurecendo o debate e criando pretexto para que nas instâncias políticas, tanto do executivo quanto do legislativo, não se tome ação, porque o negacionismo climático tem um efeito paralisante. Ele permite ao dirigente político dizer: olha, há uma polêmica, enquanto isso não for bem esclarecido, não podemos fazer nada. E eu coloco o negacionismo climático exatamente na mesma linha daqueles médicos, entre aspas, contratados pela indústria do tabaco nos anos 50, que lançavam a dúvida se havia uma relação entre o cigarro e o câncer do pulmão. E a indústria do tabaco e os políticos que faziam parte do seu lobby diziam: enquanto não houver melhores estudos científicos de que o cigarro provoca câncer, vamos continuar fumando 2, 3 maços. O resultado hoje se vê. Então o negacionismo climático ele vai na linha do negacionismo do tabaco com câncer, do negacionismo do Holocausto e de outros absurdos. E a imprensa, realmente, essa tendência de vamos ouvir os dois lados, de tentar equiparar aquilo que é o consenso da comunidade científica internacional, dos 10 mil cientistas que fazem parte do IPCC, e de 98% das publicações científicas, com uma meia dúzia de assalariados na indústria do petróleo e do carvão nos Estados Unidos, do Tea Party, do Partido Republicano, ou aqui no Brasil alguns imitadores que apareceram, justamente para usufruir desse espaço na mídia. Isso é um problema. Em relação ainda à questão da imprensa, e aí já colocando para Cristiano uma questão, uma das conclusões do Rio Clima no ano passado foi propor à Conferência das Partes a adoção de uma métrica unificada para os objetivos e as metas de redução de emissões. Porque os países do anexo 1 do Protocolo de Quioto usam o ano de 1990, países como o Brasil e também os Estados Unidos usam como ano base 2005, existem países que usam outros anos base diversificados, 92, 90, 2000, e a China e a Índia usam um critério completamente diferente, que é a intensidade de carbono por ponto percentual do produto interno bruto, do PIB. Então isso cria uma grande dificuldade, mesmo para os jornalistas mais experientes na cobertura da questão ambiental, em poder comparar esforços de países diferentes. E seria extremamente importante, para dar mais facilidade para a imprensa e mais possibilidade para a opinião pública entender o que cada um está fazendo, se chegasse a um ano base único, ou a uma métrica unificada. Talvez conseguir referenciar todas as metas com o ano de 1990, ou com o ano de 2005, mas tem que haver uma clareza maior para perceber exatamente o que cada país está fazendo. Uma outra proposta do Rio Clima,
isso mais para as prefeituras de todo o mundo, é colocar nas praças das principais cidades um tótem urbano que assinale a progressão das concentrações de gás de efeito estufa na atmosfera até o limite de 450 ppm. Nós acabamos de passar 400. Então isso se isso for colocado nas ruas das principais cidades do mundo, é um elemento de mobilização. Finalmente, eu gostaria de colocar, para que a Cristiana comentasse um pouco, a seguinte visão. Eu acho que a ação da Conferência das Partes, da Convenção do Clima, terá fatalmente que ser complementada por outras articulações de negociação internacional, que seria a ideia de se levar a agenda climática para outras instâncias. Eu acho que o G20 tem que ter uma agenda climática. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, no tocante à adaptação, tem que ter uma agenda climática, porque o aquecimento global será a grande causa de guerras no futuro. Nós vemos agora a Etiópia e o Egito sob risco de guerra, por causa do desvio das águas do Nilo, e assim por diante. A Organização Mundial de Comércio, que agora é presidida por um brasileiro, eu já comecei um diálogo com o nosso embaixador sobre esse assunto, de que a Organização Mundial de Comércio tem que ter uma agenda climática. E também agendas bilaterais. E talvez a coisa mais importante, aí não sabemos direito em que formato isso seria uma grande reunião do tipo Bretton Woods, com a agenda do baixo carbono. Então são questões que me parece complementam. Eu acho até que a Cristiana, com a legitimidade que tem de secretária executiva da conferência, quadro de mudanças climáticas, ela poderia ir a essas outras instâncias e, de alguma forma, sugerir a elas as suas respectivas agendas climáticas. E finalmente, uma última observação, com base no que eu presenciei em Bonn e também com base a conversas com Itamaraty e outros, de outros países, essas duas comissões elas vão apresentar como uma indicação para o Ministério de Relações Exteriores, que por sua vez vai transmitir isso à UNFCCC, da ideia de complementar o ciclo de negociações já existentes nesse momento com uma rotina de negociações baseada na cidade de Genebra, que tem uma infraestrutura apropriada, com as delegações permanentes de praticamente todos os países em Genebra, e que poderiam assegurar, fora dos 40 dias ou 23 dias, não sei exatamente quantos são, anuais dedicados às negociações climáticas, fora desse período, poderia haver um processo contínuo de discussões técnicas a respeito de várias das questões da agenda climática, aproveitando-se a infraestrutura que a ONU já dispõe na cidade de Genebra.